E aí, meu povo, bem-vindo ao seu canal Na Lição, podcast de estudo da Bíblia. Nós estamos continuando a nossa segunda temporada, né? O tempo passa bem rapidinho. Já passamos pela temporada 1, foi sobre o livro dos Salmos. Se você não assistiu, assista, curta, faça aí, né, uma sessão pipoca para acompanhar, porque foi maravilhoso, edificante o estudo sobre os Salmos. Essa segunda temporada, nós estamos no nosso segundo episódio. O tema central é sobre o grande conflito, escrito por Mark Phelan, baseado na Bíblia, com complementações do livro Grande Conflito, da escritora Ellen White. O nosso segundo tema dessa temporada, questão central, amor ou egoísmo. Nós estamos hoje com dois convidados especiais, um casal muito amado e conhecido por todos, Nelminha e Cassiano. E eles agora vão se apresentar para vocês, né? Primeira vez no nosso podcast, bem-vindos. Conta aí, Nelma, um pouquinho sobre você. Bom dia, eu sou a Nelma de Souza. Alguns me conhecem como Nelminha, outros como Tia Nelma. E eu sou mãe de 3 filhos, 2 meninas e um menino, e já tenho 5 netos. Sou muito feliz com meus filhos, com meus netos, e estou feliz porque sou professora da Escola Sabatina há alguns anos e eu amo a Escola Sabatina. A Escola Sabatina todos falam que é o coração da igreja, eu acredito nisso e estou aqui para que o Espírito Santo me use, para que eu seja uma professora segundo o coração de Deus. Amém. E Cassiano, a Cassiana, Aniceto Cassiano. Conta-nos para a gente um pouquinho sobre você, Aniceto. Sim, eu sou o Cassiano, esposo da Nelma, não é? E membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho, desde novembro de 79. Muito tempo. Gente, eu não vou contar quanto tempo faz, porque eu nasci, né? Então. Mas é muito bom tê-los aqui conosco. E me contem um pouquinho sobre o que vocês acharam desse tema da lição desse trimestre. Essa lição é muito, muito importante, muito bonita. E é uma coisa que, no meu coração, eu sempre acredito. A gente olha aqui para a lição e vê que tem uma espada, né, simbolizando a guerra, e tem perseguição e os cristãos ressurgindo no meio da perseguição. Eu creio que todas as guerras são fruto de egoísmo humano. Até hoje, todas as guerras, tanto as guerras espirituais, como as guerras mesmo para a conquista de territórios e de poder, são totalmente egoístas. Por quê? Porque Satanás está por trás das guerras. E ele é o causador de todos os conflitos. E nós vamos ver na lição dessa semana que, quando eles sitiaram para tomar Jerusalém, mais uma vez se constata que o homem tem sede de poder. Anexar territórios é uma fome que todo governante tem. E hoje, né, em pleno século XXI, nós vemos aí guerras sendo travadas pelo mundo, né, e podemos falar aqui sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, que mais uma vez se prova o egoísmo humano de anexar territórios e aumentar seu poder. Você, Aniceto, qual foi a sua primeira impressão sobre o estudo sobre o tema desse trimestre? Mais do que nunca, eu acho que é uma oportunidade para a igreja aumentar o conhecimento a respeito do grande conflito, porque o grande conflito ele está aumentando cada vez mais e quanto mais a gente se aproxima do tempo do fim, é necessário que a gente saiba a respeito desse assunto. Muito bem.
Então, nós vamos entrar agora no nosso tema. Eu vou pedir para que Nelma faça uma oração para nós, por favor. Amado Deus, o Senhor que é Criador, o Senhor que é o Redentor, é o Salvador nosso, nós queremos neste momento pedir, rogar ao Senhor a presença do Deus Espírito Santo conosco. Que Ele neste momento nos dê o poder do alto, para que possamos não falar de nós mesmos ao estudar sobre essa lição, mas que seja, Senhor, uma fala dirigida pelo Senhor. Amém, Senhor. Que ao discorrermos aqui os assuntos, sejam totalmente direcionados à Tua honra e glória. O Senhor que é o dono de toda a terra, o Senhor que está conduzindo as nações, o Senhor que é soberano sobre todas as coisas, que neste momento o Senhor nos dê sabedoria para falar o que seja para honrar o Teu nome. Amém. Obrigada por tudo, até agora, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, no nosso primeiro tema, né, nós decorremos aí, discutimos sobre onde surgiu o mal. Essa pergunta é uma pergunta que faz parte da humanidade há séculos, né? Então, todos os povos tinham essa curiosidade, tinham essa necessidade de saber. E a gente tem muitos mitos, muitas fábulas, muitas teorias a respeito do surgimento de coisas ruins, né? Nós temos na mitologia grega a caixa de Pandora, né, que foi aberta trazendo as mazelas para a humanidade, e tantos outros mitos, né? E é uma coisa que instiga a imaginação humana, é querer saber o porquê. E na nossa primeira lição, a gente viu aí que esse conflito, essa guerra cósmica começou no céu, né? Lúcifer, o terceiro na hierarquia celeste, ele começou a querer o lugar de Deus, né? Na verdade, ele não queria ser semelhante a Deus, foi diferente, né? Ele queria estar acima de Deus, ele queria ser superior a Deus. A intenção dele era criar um reino para ele acima do reino de Deus. E aí foi que gerou esse conflito cósmico, né? E Satanás, ele começou a agir no céu, tentando ali com os seres celestes a persuadi-los, né? A levá-los a acreditar e a questionar a justiça e o amor de Deus. E essa guerra teve o seu desfecho. Ela foi uma guerra que foi observada e continua sendo observada por outros mundos criados, né? Aqueles mundos que não se deixaram levar pelas artes do inimigo. E ele já começou perdendo, né? Lá ele perdeu, embora ele tenha sido expulso com 1/3 dos anjos, mas a gente vê que 1/3, 2/3 permaneceram firmes e fiéis. Ele veio aqui para a Terra e ele tinha a intenção de ter, então, se ele não conseguiu o domínio no céu, ele queria o domínio aonde, né? Onde ele estivesse. E foi aqui no nosso mundo que ele tentou ter esse domínio. Ele começou tentando Eva, mas por quê, né? Diz a história que ele pegou Eva contemplando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela era a única fruto que eles não tinham acesso livre, né? O fruto não era mágico, não era o fruto envenenado, como pensam as crianças quando você começa a contar a história, mas era simplesmente uma forma de entender ali, né, de Deus demonstrar para Eva e Adão que eles tinham o direito de escolha. E pegar o fruto, né, desobedecer a Deus, que era o responsável pelas consequências que entramos hoje. E Satanás conseguiu fazer com que Eva desobedecesse a Deus, mas Deus nunca é pego de surpresa, né? Ele sempre tem um plano, ele sempre sabe o que vai acontecer. E aí nós entramos, né, recebemos aí uma segunda chance através de Jesus, né? Porque Jesus, a salvação, o fim do milênio, tudo isso está contido, tendo como pano de fundo esse grande conflito. Aí vem uma pergunta, né, que todo mundo questiona sempre, que é uma questão central. Mas tudo isso aconteceu, amor ou egoísmo? Por parte de Lúcia, foi o quê? Egoísmo. Puro egoísmo, né? Veja que... Posso falar? Pode, fica à vontade, né, Ana? Veja que
ele era o anjo mais lindo do céu, né, segundo o grande conflito. E Lúcifer era também o chefe, né, do coro celestial. Abaixo de Jesus Cristo era Lúcifer. Então ele tinha tudo, né? Ele tinha o poder sobre os anjos, ele tinha prestígio junto a Deus, e, no entanto, ele quis mais. Nós não sabemos, aqui na Terra nunca iremos saber, mas quem sabe lá no céu a gente irá compreender como que nasceu a sementinha do orgulho, né, da arrogância no coração de Lúcifer. E o interessante em tudo isso é que em nenhum momento ele pensou nos anjos, que ele levaria, né, ao mal, que desceriam do céu, de viver em harmonia, em paz, em alegria, e estariam numa vida miserável, né, hoje. Em nenhum momento Lúcifer pensou em Deus, em Jesus Cristo, em Deus Espírito Santo, Deus Pai. Ele só pensou em si mesmo. Ele queria, como você falou, ter um reino. Ele queria ocupar um trono, como Jesus Cristo ocupava. No livro História da Redenção, fala que ele tinha ciúme de Jesus. Ele odiou quando Deus chamou Deus Espírito Santo e Jesus Cristo, Deus, né, Filho, né, não era Jesus Cristo, era Deus Filho, para se reunirem e para planejarem como construir a terra, como formar a terra, e depois, se houvesse fracasso, desobediência. Ele, Lúcifer, queria estar ali, mas ele não foi convidado. Então, ele ficou com muita raiva. E, a partir daí, ele bolou um plano para destruir o poder de Deus Filho. Você quer falar? Pode ficar à vontade. É isso mesmo. Como eu disse, é o puro egoísmo, né? Ele queria estabelecer o seu reino acima do reino, do trono de Deus, exatamente para ser o soberano sobre todas as coisas. Ele queria realmente estabelecer o seu reino acima de tudo. Então, e nós temos Deus, né, Criador, mantenedor de todas as coisas. E com relação a Deus, a gente sabe que pelo poder de Deus ele podia ter destruído ali Satanás naquele momento, né, acabado com Lúcifer, poderia ter exterminado Adão e Eva, começado tudo de novo. Mas a escolha de Deus foi uma escolha por amor ou por egoísmo? Deus queria mostrar para todo o universo a sua graça. Enquanto Lúcifer pregava de que Deus não era amor, de que Deus era um Deus egoísta, que Deus não queria mostrar para os anjos a graça, então ele desejou, estabeleceu o reino, a formação da terra, para mostrar para os outros mundos de que Deus é amor. E por isso fomos criados, colocados aqui na terra, para mostrar para os outros mundos a graça e o amor de Deus. Bem, Nelma, tem algum comentário? Bom, eu acho que esta guerra, depois depois que Lúcifer e os anjos foram expulsos do céu, porque perderam a guerra lá, né? Já perderam a primeira, né? Perderam a primeira guerra lá. Desvantagem. Quando ele veio aqui, ele já veio com total objetivo de destruir a criação de Deus. Eu não participei da criação de Deus, eu vou agora destruir tudo que ele fez. Ele veio com esse objetivo. Porque em História da Redenção também fala que ele visitou outros mundos, né? E ele quis destruir os outros mundos não caídos.
Mas lá eles não ouviram a voz de Satanás. E já aqui no jardim, Eva ouviu a voz de Satanás. Então, assim, ele obteve vitória aqui. Foi a primeira vitória que ele teve no nosso mundo. E depois vem incessantes vitórias de lá para cá, né? Por causa do egoísmo de Satanás, incessantes vitórias, porque ele tem ceifado muitas pessoas com toda essa guerra que ele tem travado. Infelizmente, muitas pessoas tomam a decisão de Caim. Preferem sacrificar a ele do que a Deus. Preferem, né, amar a ele do que amar a Deus. E essa vitória, ele veio desde o Éden. E na cruz de Cristo, na morte de Jesus na cruz, ele teve a primeira derrota. Ali a segunda, né? Primeira no céu, a segunda aqui. A segunda aqui. E naquele momento que Jesus morreu na cruz, uma prova de que ele foi derrotado foram alguns que foram ressuscitados dos túmulos e tiveram o privilégio de ter, né, uma vida melhor. E a outra que, a partir dali, ele não teria, nem ele nem os anjos que o seguiram, não teriam mais oportunidade de arrependimento. Interessante. Essa guerra, ele foi derrotado. Foi derrotado. Foi derrotado. E a gente sabe que tudo isso começou pela questão do livre-arbítrio, né? Quando Deus criou todas as suas criaturas, né, os seres celestes, ele deu para cada um deles o direito de escolha, né? Eu disse aí no primeiro episódio que ele se arriscou, né? Quando você dá a alguém o direito de escolher, você se arrisca. Mas a verdade, a liberdade, né, gente, ela é uma expressão do amor. Agora eu penso assim, pergunto para vocês, né? Para vocês, essa questão de ser livre, de ter o livre-arbítrio, de fazer escolhas, faz diferença para você? Se você fosse um ser que não tivesse escolha nenhuma, será que você seria feliz? O que você acha dessa questão de ter o livre-arbítrio? O que se pesa na vida de vocês, assim? Eu acho que, na minha opinião, acho que isso aí foi o maior presente que Deus deu para a gente, como ser humano. E foi vamos dizer, um tapa na cara de Satanás. Porque o que ele argumentava lá no céu? Que ninguém, que nem um anjo, nem um ser, seria capaz de guardar os mandamentos de Deus, que era impossível. Que eles não tinham liberdade de escolha, que eles, não, né, eles eram forçados por Deus para ficar lá para obedecer. Então, quando Deus criou a terra, fez Adão e Eva, ele provou, já foi a primeira prova de Deus para os anjos caídos e para os outros anjos e para o universo, que os seus filhos têm livre-arbítrio, têm o poder de escolha, né? Porque se não tivesse, Deus falaria para Adão e Eva: olha, vocês estão aqui, vocês têm que me adorar. Vocês, quando aparecer a serpente com asas bonitas, vocês vão dizer não, porque senão, né? Porque senão como é que eu falo aqui assim? Vocês vão fazer tudo o que eu disser. Tudo que subordinados vocês vão ser subordinados a mim. E ali já seria prova para o universo e para nós hoje que Deus era um Deus tirano, um Deus cruel. E Deus mostrou para nós e mostra até hoje que a tirania não é dele, a tirania é de Lúcifer, que ele é que submete o ser humano à escravidão, ao vício, às guerras, ao egoísmo, à intolerância, à arrogância. Para Satanás não existe assim, você pode obedecer ao Deus do universo, ao Deus do céu, não tem problema, não. Agora, Cleidinha, se você fala para ele, não, eu não vou obedecer você, eu vou seguir a Deus, aí vem as provas, vem a perseguição, vem as dificuldades. É o que a gente vive hoje. Quantas provas eu passo na minha casa, você passa na sua, né? Os nossos irmãos passam. A gente percebe isso nitidamente quando você está dando um estudo bíblico para uma pessoa. Você começa a dar o estudo bíblico, a pessoa começa a conhecer a verdade da palavra de Deus, a verdade sobre o grande conflito, sobre o bem e o mal, e a pessoa começa a ser perseguida imediatamente. Isso já aconteceu muitas vezes com a gente, né, Cassiano? A gente já deu muitos estudos bíblicos, e quando a pessoa começa a visualizar aquilo, vislumbrar o amor de Deus, o que acontece, descobrir, né,
tirar a cortina dos olhos, né? Descobrir o conflito cósmico, e a pessoa começa a ficar feliz. Aí, logo ele começa assim, de uma maneira terrível, a perseguir a pessoa. E às vezes a perseguição vai, e a gente orando pelo nosso amigo, nosso irmão que está estudando a Bíblia com a gente, orando. E só melhora um pouco quando a pessoa decide se batizar, e depois do batismo aí ameniza um pouco, para depois de um tempo ele perceber se a pessoa continua firme ou não, para começar de novo. E isso vai ser até Jesus voltar, porque ele odeia os filhos de Deus, ele odeia aqueles que servem a Deus, né? Ele serve para você a importância do livre-arbítrio. Tudo que Deus cria é com a liberdade. A gente pode perceber isso até nos próprios animais. Todos são livres. Quando Deus criou os anjos, da mesma forma, os anjos foram criados com a liberdade de escolha. E quando Deus criou o homem, fez o primeiro casal, Deus também os fez com a liberdade de poder escolher. E a Nelma falou que a liberdade é um presente, né? E eu sempre digo que, além de ser um presente, é uma das maiores formas de amor, do amor de Deus para com a humanidade, é a liberdade de poder escolher. Imagina se Deus nos tivesse feito como robôs. Aí iria prevalecer a ideia de Lúcifer, desde lá do princípio, de que Deus é tirano, é um Deus que mostra a sua soberania, aniquilando a vontade dos seres criados. Então ele cria o homem com a liberdade de poder escolher. Expressão é uma das maiores formas de expressar do amor de Deus pela humanidade, nos ter criado à imagem e semelhança dele, com a liberdade de poder escolher. Então, a liberdade, ela é um presente que vem acompanhado de uma grande responsabilidade, né? Exatamente. Nós temos o nosso verso-chave da lição dessa semana, desse estudo, e se encontra em Isaías 41:10, né? Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a minha mão direita, a minha justiça, né? A gente vê ao longo da história que Satanás ele tem duas formas de agir. A perseguição, como a Nelma já relatou, e a concessão. O que ele não consegue com a concessão, ele tenta com a perseguição. E se ele não conseguir nenhum dos dois, aí ele junta os dois, né, e faz aí um grande desastre, uma grande catástrofe na vida humana. E a gente vê muito de guerra todos os dias. E a gente tem o primeiro relato de Jesus olhando para Jerusalém, né? A princípio, por que ele chorou, né? Tão lindo, tão admirável, uma paisagem linda e maravilhosa. Mas ali na mente de Jesus estava ali tudo que Jerusalém ia passar, né? Todo o conflito, toda a guerra, toda a destruição de Jerusalém. E eu destaquei aqui na lição Mateus 23:37. Que diz assim, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes, né? Então, quando a gente olha assim, a gente pensa, nossa, mas Israel foi o povo escolhido por Deus, né? Uma nação santa, eleita. Por que foi tantas vezes perseguida? Por que foi tantas vezes destruída? Cleide, a tristeza do coração de Jesus, ao chorar por Jerusalém, o primeiro ponto, o principal ponto, era a incredulidade do povo e a incompreensão do povo. O povo não havia ainda entendido a respeito da salvação.
além de Jesus olhar para Jerusalém e ver de que era tão bela, tão esplêndida, e que seria destruída, mas o que levou Jesus a chorar sobre Jerusalém foi a incompreensão da humanidade do povo, a não compreender a razão pela qual Jesus havia vindo à terra. Eles achavam de que Jesus tinha vindo para estabelecer um reino aqui, quando, na verdade, essa não era a proposta de Jesus. A proposta era ele vir morrer por nós para nos oferecer vida em abundância. Enquanto o povo, os discípulos, olhavam para Jesus como sendo aquele que ofereceria paz para Jerusalém, a paz instantânea. Paz terrestre só, né? Sabe o que é interessante? As pessoas, às vezes, elas falam, mas se Deus é amor, por que ele permite as guerras? Se Deus é amor, por que Ele permitiu que Jerusalém fosse destruída? Porque Jerusalém foi destruída, aqui fala que o historiador judeu Joséfo, ao fazer as contagens, mais de 1 milhão de pessoas morreram durante o cerco de Jerusalém. E 100 mil foram levados ao cativeiro entre crianças, mulheres e homens, né? Então é uma coisa absurda. 1 milhão de pessoas perderam a vida quando Jerusalém foi destruída. Aonde estava Deus? Né? O que Deus estava fazendo, que Ele permitiu? Ele não é amor? Mas aí a gente começa a ver a história do povo de Israel, desde Abraão, né? A linhagem do povo veio de Abraão. E durante todo o tempo, Abraão, depois veio Isaac, né? Depois veio, aí veio, o povo foi para o Egito, depois a libertação do Egito, depois de 400 anos de escravidão, e Deus conduzindo o povo, Deus mostrando para o povo, esse é o caminho, andai por ele, né? Façam desse jeito que vocês vão ter o melhor da terra, vocês vão comer o melhor da terra. E ele ia lá e dava o maná, e ele dava a sombra. Depois, nas guerras, ele derrubou o muro de Jericó, só com as trombetas, com o grito do povo. E, todo o tempo, o povo desobedecendo, o povo adorando outros deuses. Tiveram reis tão cruéis, que agora eu não sei se foi Joás, Josafá, eu esqueci nesse momento, que ele chegava a oferecer sacrifício das criancinhas judias para Baal, para os deuses dos filisteus, todos os deuses. Então, algo abominável perante Deus, sacrifício de vida humana para homenagear um Deus de pedra, um Deus que, né? E Deus foi tendo tolerância e livrando e tendo tolerância. Depois que Jesus morreu na cruz, foi um marco, né? Um marco. A partir daqui, agora o meu povo, né, vai ser todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E Jerusalém teria que passar pela predição que Jesus deu aos discípulos, né? Quando chegou no templo, na verdade, tudo que vocês estão vendo será destruído. Então, existe, Cleidinha, uma tolerância, uma misericórdia, né? Podia falar, a taça de misericórdia divina é muito grande, mas existe uma tolerância em todos os tempos. O Espírito Santo, hoje, ele dá oportunidade para todas as pessoas que quiserem aceitar Jesus e se tornar o seu povo escolhido, e ser o povo da Nova Jerusalém. Mas existe um limite, quando a mente humana, quando o coração humano rejeita, assim como aconteceu com os judeus, aí Deus põe a termo a tanta maldade. Porque quando Jesus veio, como é que estava Jerusalém? Como é que estava a adoração no templo, né? A gente entra na questão, né? As concessões, né? Sim. Foram unindo ali o povo e unindo a cultura de um com o do outro, e o que ele não conseguiu na concessão, ele veio com a perseguição. Mas o povo de Deus, ele nunca fica sem saber, né? Pego de surpresa, né? No Grande Conflito, capítulo 1 e 2,
a escritora Ellen White relata, né, que durante o período tinha um homem que gritava pelas ruas de Jerusalém, profetizando o que ia acontecer, e eles não deram ouvido, esse homem foi morto, né? Todos os cristãos, eles tiveram a oportunidade de sair e de ser salvos em todas as guerras, em todos os conflitos. E a gente viu isso no meio, né, das perseguições mais modernas que nós temos hoje, com o avanço do cristianismo. Quanto mais eles iam matando, mais o cristianismo ia crescendo, né? Dizem que parecia que o sangue dos mártires eram como sementes, né? Elas caíam na terra e mais pessoas iam sendo convertidas. E a gente teve aí, né, os valdenses e tantos outros povos que sofreram com a perseguição, né? Quantas pessoas foram queimados vivos, né? Levados para os anfiteatros e queimados vivos, colocados para os animais comerem. E ali aquela cena, ela era assistida e aplaudida por outros, né? E a gente pergunta, mas onde estava Deus, né? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Então, toda vez que as pessoas passavam por esse tipo de situação, mais o evangelho crescia. Porque mais aquele que estava atento percebia, entendia e compreendia o amor e a misericórdia de Deus. Deus, ele deu tempo, né, gente? O tempo é uma palavra-chave nesse estudo desse trimestre. Sim. Né? Satanás teve tempo no céu com os seus anjos para reconhecer os seus erros. Sim. Jerusalém teve tempo para se arrepender e voltar. No passado, as pessoas tiveram tempo. E nós hoje? Mesma situação. A mesma situação. Apesar de o mal aparentemente prevalecer, porque desde o princípio o mal obteve sucesso com Adão e Eva lá no jardim. O inimigo teve sucesso em levar o primeiro casal a pecarem. E o pecado passou por toda a humanidade, por intermédio do pecado de Adão e Eva. Apesar de tudo isso aí, o amor prevalece, porque Jesus Cristo veio, sofreu todo tipo de amargura, todo tipo de sofrimento, e o amor prevaleceu, porque Jesus viveu aqui, não pecou, Jesus viveu aqui e não caiu em nenhuma tentação sequer, e ele foi levado à morte pelos nossos pecados, e por intermédio da morte e depois da ressurreição no terceiro dia, foi garantida a salvação eterna. Ou seja, o amor prevaleceu, embora aparentemente a gente percebe de que o mal está arrastando multidões. Muita gente aderindo ao mal, fazendo mal, se juntando ao exército de Satanás para fazer o mal, aparentemente crescendo, mas o amor prevalece. Porque o amor prevaleceu no Calvário, na cruz, e ele prevaleceu também no poder da ressurreição. Porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não teria sido garantida a nossa redenção, a redenção, e o amor não teria prevalecido. E em detrimento a toda a perseguição de Satanás e a aflição que ele aflige ao seu povo, Deus tem uma promessa, né? É tão lindo quando a gente vê os relatos da perseguição lá na época de Nero e também na Idade Média, né? Os cristãos morrendo nas fogueiras e enforcados, e eles morriam cantando, né? Cantando, louvando ao Senhor. Aparentemente, parecia que não estava sentindo dor nenhuma, né? Aí eu fico pensando, não existe aqui nessa terra um poder maior de conversão de pessoas do que uma cena dessa. Você vê um cristão, aquele que fazia só o bem, aquele que amava as pessoas, aquele que ajudava, aquele que falava do amor de Cristo,
ser morto numa fogueira cantando. Veja, até os inimigos, aqueles que colocavam o fogo na fogueira, os que estavam ali condenando, eu tenho certeza que eles ficavam sem acreditar. Porque até naquele momento de dor profunda, de um sofrimento intenso, eles viam Jesus refletido nas pessoas. Eles viam o amor de Deus refletido nas pessoas. E ali, Satanás perdia a guerra, porque quando terminava cada sacrifício da vida humana, cada perseguição, ressurgia milhares que queriam seguir a Cristo e que queriam ser como aqueles que foram, que morreram por Jesus. O propósito do Evangelho, né, é restaurar em nós a imagem de Deus. Exatamente. Né? E os cristãos relatados nas histórias passadas, eles não só falavam do amor de Deus, eles não só pregavam, mas eles viviam aquele amor de Deus. Né? Tanto que a lição ela relatou lá as pestes de Antonina e a peste de Cipriano, né, foram as primeiras pandemias registradas no histórico humano, e milhares de pessoas foram mortas. E os cristãos daquela época, eles trataram, a forma como eles reagiram diante daquela pandemia, o que eles fizeram, né, eles trataram as pessoas, eles não tiveram medo, eles foram em busca de ajudar. E aquilo foi tão grande, o envolvimento deles em ajudar as pessoas, eles foram tão grande, que muitos se converteram naquele momento. Eles pensaram, né, mas que amor é esse? Que eles não tiveram medo de dar a sua própria vida, de se contaminar para ajudar uma pessoa que estava sofrendo. Exatamente. Aí eu trago para nossos dias, né? A gente teve a experiência de viver uma primeira pandemia, até então a gente não conhecia, a nossa geração. E como é que foi, né, o nosso comportamento diante disso? Será que a gente conseguiu arrastar milhares também? O que vocês acham? Cleidinha, eu só queria voltar um pouquinho atrás e falar dos primeiros cristãos, logo depois que Jesus morreu, né, que desceu o Espírito Santo e os apóstolos começaram a formar a igreja. O amor deles era tão grande, tão lindo, que eu fico assim, nossa, quando eu leio isso, eu fico pensando na minha vida, né? Do que eu posso fazer mais pelos meus irmãos. Eles vendiam o que tinha, dividia entre eles. Se um tinha 2 pães, dava para aquele que não tinha. Se tinha 2 roupas, dava. Um amor tão puro, tão profundo, que só Jesus Cristo pode colocar no coração. Quando a gente verdadeiramente ama a Deus, o seu amor pelo irmão e pelo próximo, ele pula para fora, né? Foi o que aconteceu com aqueles cristãos. Depois, voltando ao que você estava falando, né, na época dessas pandemias... Ou seja, né, esses cristãos dessa época, que eles já vinham copiando ali, assim, copiando aquele modelo de Cristo. E aí também, depois, né, que vieram essas pandemias, essas pragas aí, estavam ainda com aquele amor puro, né, com aquele altruísmo, com aquela vontade de cuidar da comunidade, né, aquela vontade de ajudar. Então, tanto que muitos perderam a vida cuidando dos doentes, né? E os governantes, algumas pessoas ficavam assim pensando, como assim? Como que eles podem ter esse amor, ser tão altruísta que eles deixam tudo e vão lá cuidar dos doentes, né? Aí aqui eu queria só ler aqui o último parágrafo, né, de quarta-feira, que fala assim: quando Cristo nos toca com sua graça curadora, ansiamos tocar os outros com o toque curador, com o toque curador de Cristo, Jesus. Jesus nos envia como embaixadores dele para tocar com seu amor um mundo quebrantado. O cristianismo do Novo Testamento caracterizava-se pelo amor de uns pelos outros e por suas comunidades. Quando Cristo nos toca, a gente quer tocar os outros, né? Tocar os outros. E a gente faz a diferença, né? E a gente observa que as orientações, elas foram para o povo passado, para gerações passadas, para nós, para o futuro, né? Nós temos uma palavra-chave dentro dessa lição, é o tempo. Deus nos dá tempo, né? O que a gente passa, esse sofrimento, dessa angústia,
ela é resultado do tempo de Deus por nos amar, por nos dar tempo de nos voltarmos para Ele e de aceitar, né, o amor tão grande de Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu vou começar aqui, Anicésio, quais são as suas considerações finais aí sobre essa lição, sobre esse tema da semana? Cleide, o grande conflito está patente, né? A gente está vendo, nós vivemos em meio a um grande conflito. E a igreja, ela no sábado passado, em toda a América do Sul, distribuiu o livro O Grande Conflito. Eu acho que veio casando a oportunidade de distribuir o livro com o assunto da lição. E é 2 anos consecutivos, né? 2 anos Tempo consecutivos. de preparação. E eu tenho o livro O Grande Conflito como, assim, a maior fonte de conhecimento para o preparo de uma pessoa para o conflito final. Desde os meus 20 anos de idade, quando eu li O Grande Conflito pela primeira vez, eu tive esta experiência espiritual e pessoal a respeito dessa literatura. Então, nós estamos vivendo nesse tempo do grande conflito e, mais do que nunca, nós precisamos buscar conhecimento dentro dessa literatura, dessa fonte que nós temos para o nosso preparo para o tempo do fim, porque estamos nos afunilando ali para o tempo do fim. Nelma? Eu queria encerrar lendo aqui do estudo adicional. O primeiro parágrafo fala sobre Ellen White, o grande conflito, né? Páginas 32. Os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo pela violência foram em vão. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. O Evangelho continuava a se espalhar e o número de seus conversos a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo aos exércitos romanos. Discutindo com os governadores pagãos que estavam impulsionando a perseguição, um cristão afirmou: vocês podem nos matar, torturar e condenar. Sua injustiça é prova de que somos inocentes. De nada vale. De nada vale a crueldade de vocês. Isso era apenas um convite mais forte para conduzir outros à mesma convicção. Quanto mais somos ceifados por vocês, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. E, assim como foi semente no passado, é semente hoje, Cleidinha. Quando a gente se posiciona ao lado de Cristo e está disposto a fazer o máximo pelo nosso próximo, a nossa semente também está sendo espalhada, né? E eu desejo realmente que esse amor puro, que esse evangelho verdadeiro esteja penetrando na nossa vida, porque nós temos pouco tempo. Logo, logo Jesus vai voltar e para nos levar, e nós precisamos ir, mas precisamos levar outros, né, alcançar outras vidas. Obrigada, viu, pela oportunidade. Então, chegamos ao final, né, de mais um podcast. Lembrando que nós temos tempo, temos liberdade e temos uma escolha. Deus não é pego de surpresa e nós também não somos pegos de surpresa, porque o seu povo é advertido, é ensinado e é mostrado o que fazer, como fazer e quando fazer. Então, precisamos estar atentos, né? Que Deus possa nos abençoar. Amém. E nos conduzir nessa missão. Nelma, você ora para a gente encerrar? Querido Pai, estamos felizes e gratos pela oportunidade que tivemos de fazer esse podcast. Sabemos que é uma sementinha que estamos lançando aqui para que esse teu amor maravilhoso, a tua bondade e misericórdia frutifique no coração de muitos e que
este amor que vem do trono de Deus, que veio de Jesus Cristo, transborde no nosso coração. Que sejamos luzes a despeito da perseguição, a despeito de provas, de dificuldades, que permaneçamos fiéis até Jesus voltar. Amém. E que essa luz que emana dessa comunidade conquiste vidas para o Senhor. Que essa luz que emana desse lugar seja fonte de vida para os que estão longe do Senhor. Obrigada por tudo, por essa oportunidade. Perdoa se cometemos algum pecado neste momento. É o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Nelminha, Nicésio, obrigado pela participação. Para você de casa, até o nosso próximo episódio. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata!